Olá, está no ar mais uma edição do nosso Momento Esportivo com as seguintes manchetes. Montes Claros Futebol Clube poderá participar do módulo 2 do ano que vem. Nós convidamos para bater um papo e para falar da nova função, ou melhor, da função antiga, o técnico Didi. Ele é o nosso convidado, vamos falar sobre isso e muito mais. E mais, handebol de Montes Claros conquista o bronze no Mineiro de Juniores. Ronaldinho Gaúcho de volta ao futebol brasileiro, dessa feita no Fluminense. E mais, Internacional vence na Libertadores e agora joga por um empate para ir à próxima fase. Essas e outras notícias agora no nosso Momento Esportivo. A equipe de handebol masculino juniores do Montes Claros conquistou o bronze no Campeonato Mineiro de Juniores disputado na região metropolitana. De quebra, o Matheus Nagem foi eleito um dos melhores jogadores armadores e a Francis, mais uma vez, eleita a melhor treinadora. A equipe de Montes Claros preparando para mais uma etapa do Brasileiro e o adulto para disputar o GIME, que será realizado agora em julho em Montes Claros, no masculino e feminino. O Montes Claros Futebol Clube fazendo mudanças no seu plantel. Dispensa de jogadores profissionais, a contratação do salvador da pátria, o Didi, ele que sempre salvou o Montes Claros nas horas mais difíceis e agora novamente convocado para assumir o time. Para quem não lembra, quando aquele time subiu, foi ele que foi o treinador. E quando o time estava na hora mais difícil, quando não tinha campo para treinar, treinava lá naquele campo, naquele bairro ali perto do Trevo. Quem estava lá? Didi, Peuzinho, inclusive dava treino até junto com o cavalo atrapalhando lá. Fez uma parceria com o Funorte, vai treinar 2 vezes lá no campo e nós convidamos o Didi para falar sobre tudo isso. É um prazer renovado estar aqui falando com a sua audiência e vamos tentar passar para o público a nova proposta do Montes Claros, da qual nós fazemos parte. E recentemente a Câmara de Vereadores aprovou uma verba de 250 mil para as categorias de base das escolinhas do Montes Claros Futebol Clube. A gente sabe que tem em torno de 10 escolinhas nos bairros. O Geraldo Evangelista conduzia essa escolinha, teve a ajuda do Belezão. Você vai assumir todas essas escolinhas? Como é que fica o Geraldo Evangelista? Vai trabalhar junto com você ou são idades diferentes? Bom, a minha função é de treinador para participar do projeto de reconstrução da equipe profissional para disputar a possível participação no módulo B, mas eu trabalho com a realidade da segunda divisão, que será no outro ano ainda. Com relação aos projetos de escolinha, que são projetos sociais, a única função que eu teria em relação a isso seria observar alguns jogadores que tivessem idade entre 17 e 18 anos. Quanto ao funcionamento dessas categorias de escolinha, fica a critério do presidente Willi com as pessoas que estão trabalhando. E a minha comissão técnica dentro de campo, sou eu como treinador, o Pedro Henrique Castanha, que é o Peuzinho, como você já disse, preparador físico, o Henrique Miranda, preparador de goleiro. Estamos no momento só nós 3 fazendo o que é possível fazer dentro da estrutura precária que nós estamos tendo para tentar remontar essa equipe e, consequentemente, conquistar um lugar de volta no módulo B. É diferente. Você vai captar aqueles jogadores que destacaram as escolinhas e levar para uma possível participação. A gente sabe que agora é sub-23. Não tem mais o pessoal além disso aí. Pode ter 2 ou 3 jogadores. Você tem 5, né? 5 jogadores. Dessa escolinha que está aí, que pelo Geraldo Evangelista, você já observou alguém que tem condição de já estar incluído no plantel, para incluir no plantel profissional? Olha, nós estamos observando alguns jogadores que vieram desses projetos entre 16 até 18 anos. É claro que é prematuro dizer se esses jogadores poderão integrar o campeonato de profissional do próximo ano. É um trabalho a longo prazo para que o clube tenha como repor nas próximas competições, até mesmo tentar negociar um jogador, colocá-lo numa situação melhor profissional. Vamos dar uma pausa no nosso bate-papo com o Didi. A gente sempre está passando gol de Cruzeiro, Atlético,
E o torcedor cobrou que a gente não passa gol do América. Então, nós vamos passar agora a vitória do América em cima do ABC, segundo colocado, tá próximo ao Botafogo. Homenagem ao Gelson Dias, Falcão e vários outros americanos de Montes Claros. Confira aí. O Ameriquinha, será que vai agora, Didi? A gente tem essa expectativa sempre de torcer para o América, que é um clube simpático. Todo mundo torce para o América. Eu tenho como time do coração, o único time que eu torço é o Botafogo. Vinha liderando, aí deu uma escorregada agora, mas vou torcer muito para que Botafogo e América consigam novamente voltar à primeira divisão, porque são clubes tradicionais e clubes que fazem falta na primeira divisão. É verdade. O Botafogo, inclusive, demitiu o treinador. É lamentável, é um problema seríssimo nesse país, acho que no mundo, né? Jogador não joga bem, quem paga o pato é o treinador. Infelizmente é a cultura do futebol brasileiro que precisa ser mudada, até porque a gente está vendo aí, de um certo tempo para cá, que não tem funcionado. Mudança de treinador não é a causa que tem levado o futebol brasileiro a esse descrédito momentaneamente. Então, acho que os dirigentes precisam ter outra postura, um outro olhar em relação a isso, para que a coisa não funcione dessa maneira. Troca o treinador, vem um, ganha 2 jogos, depois volta a mesmice e, consequentemente, as equipes estão lá naquela situação que a gente realmente tem que lamentar que o futebol brasileiro não está num momento bom. Inclusive, a revista na TV ESPN soltou uma reportagem, uma revista britânica fez uma pesquisa, avaliou os 50 melhores técnicos do mundo e não tem nenhum brasileiro, Didi. O que se explica isso? Por que o futebol brasileiro está tão embaixo que nem os treinadores? São tantos treinadores bons e não tem nenhum entre os 50 melhores do mundo. Bom, eu tenho um outro olhar, uma outra leitura em relação a isso. Primeiro, os jogadores brasileiros, mudando um pouco o foco sempre, são considerados os melhores do mundo, ou eram até então, e vários ganharam consecutivamente como o melhor do mundo. Mas só consegue esse feito quando estão jogando na Europa. Então, quando os treinadores brasileiros estão aqui, estão jogando aqui nessa cultura de imediatismo, aí é muito troca de treinadores e não tem aquele olhar que a imprensa, que a mídia em geral tem para os treinadores lá de fora. E as dificuldades no Brasil são diferentes. Eu acho que o Brasil tem bons treinadores, tá? O problema é que a parte organizacional do futebol brasileiro não permite ao treinador fazer um trabalho como ele gostaria de fazer, com tempo para fazer, e, consequentemente, aí acontece de o treinador ficar num clube 1 mês, 2 meses, no máximo 1 ano. Quando um treinador consegue ficar 1 ano no clube, já se comemora como recorde. É verdade. Então, teria que ter, por parte dos dirigentes, uma outra postura de dar tempo ao treinador, porque se você contratou, você tem que assumir a responsabilidade que você contratou. Então, parte do pressuposto que você confia no treinador. Deixa ele trabalhar. Não é em função de 1 ou 2 resultados. Ninguém ficou bom ou ruim por causa de 2 resultados. É verdade. Nós estamos batendo papo com Didi, técnico do Montes Claros Futebol Clube. No próximo bloco, nós vamos querer saber do Didi. Existe a possibilidade do Montes Claros assumir uma vaga no modo 2? Você vai ficar sabendo daqui a pouco, depois do nosso intervalo.